mais uma vez. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a esse merecido convite desses amigos tão especiais do GEAP, né, Grupo Espírita Apóstolo Paulo. Agradecer também ao canal Vale do Mamanguape, aos amigos do Whindersson, Raimundo, Alvani. Agradecer por essa linda música, né, de Josinaldo agora no início, tão bela essa oração. E primeiro esclarecer que não sou psiquiatra, mas psicanalista, e tratar de um tema como esse, né, das psicoses, em especial a esquizofrenia, e tentar falar também da mediunidade, das obsessões, é um tema desafiador, mas ancorada nas literaturas de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, dentre outras referências, esperamos atender minimamente as expectativas dessa noite. Particularmente, eu reflito e gosto muito de estudar o tema da loucura e as aproximações com o espiritismo, sobretudo no que tange à luz do que a doutrina espírita oferece, para que a gente possa entender em profundidade essas psicopatologias tão complexas. Então, vamos começar falando de alguns conceitos básicos, tentando posicionar e reunir aqui alguns conhecimentos que já nos são comuns, do que é mediunidade, do que é obsessão na mediunidade e do que é esquizofrenia, para que a gente possa democratizar, digamos assim, o conhecimento. Nós sabemos que quando falamos em mediunidade dentro do espiritismo, nós estamos naturalmente interessados em estudar as características do médium e a sua influência nas comunicações espíritas. E através desse colocar-se como mediador das vozes do além, que nada mais são do que espíritos como nós somos, porém desencarnados, que se comunicam através do instrumento físico, saber como essas comunicações se dão, os seus meandros, como esse fenômeno se estabelece. Contudo, nós espíritas não estamos apenas interessados no fenômeno pelo fenômeno, mas no estudo e no exercício do fenômeno enquanto oportunidade iluminativa, consoladora para o próprio médium e para aqueles os quais ele assiste. Dentro de um trabalho, portanto, da chamada mediunidade com Jesus. O que isso significa? Implica necessariamente o envolvimento, o comprometimento, a responsabilidade e o aperfeiçoamento moral do médium juntamente com a sua faculdade medianímica, que é de caráter orgânico. Kardec vai escrever em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 19, item 223, a sétima pergunta, perguntando se o espírito comunicante através do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos. Ou seja, se o medianeiro também tem influência sobre a comunicação de um outro espírito. E a resposta dos imortais será que é lógico que sim, né? Exerce uma influência direta, porque aqueles que buscam o médium para se comunicar através dele, normalmente são simpáticos a ele. Visto que essa falta de afinidade, e Emmanuel tem uma obra sobre isso, mediunidade em sintonia, poderia alterar as respostas, a assimilação do pensamento e os seus pendores. Né? Embora não influencie os próprios espíritos, mas pode deturpar a ideia. Né? Porque coloca-se na condição de intérprete. Então, o medianeiro é o tradutor do pensamento de um outro espírito, por assim dizer. Nem sempre o melhor médium é aquele que tem maior bagagem intelectual, mas a moralidade sempre se sobrepõe em termos de qualidades do médium e a sinceridade dos sentimentos. Tanto que a gente tem médiums notáveis que não tinham escolaridade, digamos assim, muito desenvolvida dentro da escola terrena, mas que eram notáveis. As suas dificuldades, em termos de assimilação de conhecimentos mais profundos, eram vencidas por conta da sua elevação moral e da sua grande afinidade. E na questão seguinte, Kardec vai ponderar se seria essa a causa de preferência de alguns espíritos por certos médiuns. E os imortais dizem que sim, não há outra. Os espíritos sempre procuram um intérprete que mais simpatize com eles para que lhes exprima o pensamento do melhor modo.
E no capítulo 20 da obra O Livro dos Médiuns, item 226, Kardec vai perguntar se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. E os imortais vão dizer que não, porque a faculdade medianímica propriamente dita se radica no organismo e é independente do moral. O mesmo, porém, não ocorre com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Por que a gente está falando sobre isso? Para que a gente possa entender que a obsessão, como vai dizer Allan Kardec, é um dos maiores escolhos do exercício da mediunidade sem esse cuidado com o aspecto moral. E depois da nossa abordagem de hoje, a gente vai se dar conta que a maior parte dos transtornos, inclusive os psiquiátricos e psicológicos, também tem uma ascendente moral, por assim dizer. Há predisposições físicas, orgânicas, quer dizer, podem haver, né, predisposições genéticas para o desenvolvimento de certas doenças. Mas o modelo organizador biológico, o perispírito, é que imprime essas predisposições no corpo por conta de defecções morais, por assim dizer, do próprio espírito. Então, esse assunto do desenvolvimento moral, já adianto, é a terapêutica eficaz a longo prazo, bem se vê, tanto para a mediunidade quanto para a esquizofrenia. E a gente vai entender bem direitinho os meandros de cada coisa. Falando sobre mediunidade, vamos agora falar sobre a obsessão dentro da mediunidade. Kardec vai explicar na obra Gênese, no capítulo 14, quando ele fala sobre os fluidos, no item 45, que a obsessão é considerada uma ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes. A gente sabe que o Livro dos Médiuns, ele coloca 3 tipos em especial: obsessão simples, fascinação e subjugação, que vai desde uma influência moral, sem sinais perceptíveis exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das suas faculdades mentais. A obsessão pode, inclusive, obliterar as faculdades medianímicas, assim como influi diretamente no corpo, podendo, inclusive, destrambelhar o aparelho neurocerebral, as faculdades intelectivas, influenciar na volição, na capacidade auditiva, visual, e, por isso, predispor, caso haja os predisponentes físicos, a certas psicoses. Por isso que Kardec vai dizer que a obsessão é um dos maiores escolhos, obstáculos no exercício mediúnico. Embora a obsessão se manifeste também para quem não dispõe de faculdades mediúnicas ostensivas. E aí a gente pode abordar já a primeira pergunta que aparece no chat para a gente, se a obsessão pode levar a pessoa a desenvolver esquizofrenia. Segundo as nossas pesquisas, a resposta é que sim, desde que haja predisposição psíquica e fisiológica para o desenvolvimento desta enfermidade. Primeiro é preciso a gente dizer que o ser em si mesmo, o espírito imortal, traz fatores predisponentes e preponderantes para o desenvolvimento de uma série de enfermidades, tanto de ordem física, problemas na garganta, problemas cardíacos, problemas gástricos, problemas intestinais, problemas no trato reprodutor, desde as questões psicológicas e psiquiátricas, né? Não apenas para os de natureza psicótica, mas principalmente para esses, o predisponente é muito mais na área dos conflitos e desajustes de ordem moral que o ser se permitiu em experiências transatas. Essa é a visão do espiritismo. Segundo a visão do espiritismo, em todas as esferas da vida, sobretudo nas questões pertinentes a personalidades múltiplas, esquizofrenia, idiotia, que era o nome utilizado para o déficit de desenvolvimento cognitivo, e tantos outros transtornos mentais e transtornos de personalidade e transtornos de humor, há sempre, em maior ou menor grau, como causa ou efeito, a interferência de espíritos. Por quê? Como causa, por conta desse destrambelhamento do aparelho psíquico, por conta desses sintomas falseados, que muitas vezes lembram certas patologias, mas nada mais são do que obsessão. Como efeito, porque o fato de ser portador de um determinado transtorno faz com que a gente, temporariamente, talvez perca essa capacidade de dirigir
pela vontade isenta de qualquer conflito, a nossa ação, o nosso comportamento no bem. E como nós sabemos que nós somos sempre a soma de muitos, nós podemos nos associar a mentes tão perturbadas como as nossas naquele momento. Dito de outro modo, o ser que é portador de um transtorno ou de uma deficiência, ele se torna mais vulnerável, principalmente se não dispõe de ascendentes morais. Então, vejamos que a educação permanece sempre como a mais eficiente ferramenta para a construção dessa dignidade espiritual do ser, principalmente aquela que diz respeito à ordem moral e não apenas a que se adquire através dos livros. Por isso, as alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem, segundo o que o Espiritismo esclarece, dos gravames morais daqueles que delinquem na atual reencarnação o que fizeram em existência pregressa. Há um psiquiatra americano chamado Harry Stack Sullivan que faz uma tese, elabora uma tese, dizendo que, com a exceção dos casos comprovadamente orgânicos, a esquizofrenia é um distúrbio de relações interpessoais e se constitui a partir de intercâmbios humanos desfavoráveis no início da sua vida, consistindo numa espécie de fuga de realidade para um isolamento social. E ele vai dizer também que é inegável que há sequelas de enfermidades infecto-contagiosas como tuberculose, sífilis, AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis, que podem dar origem a certas patologias ligadas ao campo das psicoses, podendo levar o indivíduo a essa constituição emocional débil, a um mergulho na esquizofrenia ou outras doenças. Em decorrência desse sofrimento experimentado a longo prazo, da falta de esperança de cura, da rejeição social e da solidão a que se entrega. Porém, a obsessão também pode gerar uma sintomatologia muito similar à esquizofrenia, e é isso que faz com que o diagnóstico diferencial entre mediunidade e esquizofrenia seja tão difícil. Outras psicoses e transtornos psiquiátricos também podem ter, pela obsessão, seus sintomas copiados, digamos assim, a ponto de confundir os especialistas durante o tratamento. E eu dou um exemplo disso. Na obra Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem um caso de uma moça de 18 anos, Esther, que tem um surto psicótico na festa de 18 ou de 15 anos. Agora eu fiquei em dúvida. Mas ela foi submetida após esse surto, teve uma vida tranquila, submetida a um tratamento psiquiátrico para esquizofrenia. E com o tratamento ela enfrenta um agravamento da doença. E os médicos não têm qualquer perspectiva de melhora. O quadro parecia irreversível. Por quê? Porque os médicos estavam tratando os sintomas, acreditando se tratar de esquizofrenia. Mas, na verdade, era uma influência subjugadora obsessiva, a ponto do autor da obra afirmar que na época as técnicas de eletrochoque não produziu qualquer resultado, pelo contrário, a menina ficou ebetada, num estado de apatia completa, ficava fazendo monólogos, né, conversando consigo mesma, demonstrando distonia, senso de irrealidade, e se referia nas suas palavras a algo relacionado à vingança, a necessidade imperiosa de lavar a desonra com o sangue da imolação de uma vítima, a uma justiça demorada, a essa necessidade de desforço. E é interessante porque Joana de Ângeles Espírito, por exemplo, aponta que esse é o rumo, assim, digamos, é uma das formas que a gente pode identificar algo que seja de caráter obsessivo. Através da análise dessa fala, ela não é completamente desconexa se a gente parar para perceber um outro sentido para essas palavras. Ou seja, para um psiquiatra observando aquele discurso, realmente vai traduzir como loucura. Mas alguém que tenha conhecimentos espíritas pode perceber que ali se trata de uma outra pessoa falando pelo paciente. E aí a gente pode responder mais uma questão. A maioria dos esquizofrênicos já carrega dentro de si os favorecimentos para essa perturbação? Sem dúvida, sim. É importante a gente dizer
que ainda que tais predisposições para distúrbios orgânicos sérios não existem sem que hajam correspondentes causas desencadeadoras sempre sediadas no espírito. As enfermidades de variado porte, né, com interferências espirituais, com transtornos psicológicos, tudo isso é sempre fenômeno de efeitos de atos praticados outrora. Na obra Encontro com a Paz e a Saúde, pelo espírito Joana de Ângeles, ela vai dedicar um capítulo sobre transtornos mentais e obsessivos. E ela vai explicar que o paciente esquizofrênico é um espírito que perdeu o endereço de si mesmo. É carregado de culpas transatas, procura refugiar-se na alienação, né, através de alguns fenômenos orgânicos e psicológicos que foram impressos pelo perispírito nos genes encarregados da sua organização biológica. Então, esses espíritos conflitivos reencarnam através de outras pessoas que também tenham fatores preponderantes para uma formação fisiológica propiciatória à instalação do transtorno psicótico profundo. Não é raro da gente ver famílias com uma série de patologias mentais. Transtorno esquizoafetivo, um outro paciente esquizofrênico, um outro com um transtorno esquizotípico, um outro paciente com transtorno de humor bipolar. Então, generalidades com respeito a essa predisposição genética. E Joana vai dizer também que as problemáticas psiquiátricas, tanto dessa como de outra natureza, se derivam desses processos reencarnatórios mal sucedidos, reaparecendo como uma expiação e como uma oportunidade de liberação dos erros e identificação com a vida e com o equilíbrio. Então, fora do contexto medianímico, quando a gente vê alguém que ouve vozes, que vê pessoas que outras pessoas não veem, que conversa com elas, né, que seguem os conselhos, que comunica ideias que não são originariamente suas, pode se cogitar de transtorno mental. E aí a gente pode abordar mais uma pergunta. De onde vem essa perturbação, essas vozes que todo esquizofrênico escuta, né? São perseguições? São outros espíritos? Vem da sua própria cabeça, né? Primeiro, a gente tem os casos mistos de transtornos psiquiátricos e obsessivos em conjunto, o que torna a coisa mais difícil ainda da gente trabalhar. Mas pensando, por exemplo, num transtorno, né, esquizofrênico típico e isolado, né, de outras questões obsessivas, o que nos diz a abordagem psiquiátrica? Há um psiquiatra brasileiro chamado Paulo Dalgalo Rondo, que ele tem uma obra chamada Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, em que ele vai se dedicar a estudar justamente a gênese desses transtornos. Então, ele chama esse ouvir vozes, ver pessoas do esquizofrênico alucinações combinadas, sinestésicas. São alterações da percepção sensorial, auditiva, visual, tátil, que leva o indivíduo a ver alguém, interagir com essa imagem vitalizada, falar com essa imagem, sentir o toque em seu corpo, uma condição muito frequente nas psicoses em geral. Não sei se vocês já assistiram o filme O Senhor do Labirinto, que narra a história de Arthur Bispo do Rosário, catalogado, diagnosticado como esquizofrênico, viveu mais de 50 anos internado no manicômio, e um artista coroado, né, e reconhecido brasileira e mundialmente pelo seu talento, não obstante a psicose. E ele falava, essa obra não é minha, quem faz isso não sou eu, é a voz que me manda. E aí ele misturava com o seu trabalho coisas sobre a Bíblia, lugares por onde ele passou, que ele era marinheiro antes de ter o surto. Então a gente observa um caso típico de esquizofrenia. São imagens que são construídas pela mente desestruturada, a mente despersonalizada, que não está com um ego, digamos assim, centrado em si, que é fragmentada, descolada da realidade. E esses fragmentos são associados de uma forma sem nexo, ao longo de lembranças do que a pessoa viveu, do que a pessoa escutou, do que a pessoa disse. Isso é o que diz a psiquiatria. O que o Espiritismo pode adicionar? Que essas experiências
Imagens, alucinações podem vir do inconsciente profundo, não apenas do inconsciente daquela existência, mas podem remontar de outras reencarnações, né? De lembranças que acabam emergindo à consciência e que o ser que rompeu com a razão não consegue dar conta daquilo. E daí aquela fala sem nexo, distônica, o isolamento, a falta de entendimento, por conta desse embaralhamento, digamos assim, das lembranças. Numa leitura psicanalítica, nós diríamos que esses registros dissociativos emergem do inconsciente e apresentam alterações na memória, na identidade, na emoção, em como o indivíduo percebe o ambiente, no controle de certos movimentos, no seu comportamento, de uma forma muito específica. A psicanálise é uma estrutura clínica, como a gente chama, ou desculpa, a psicose é uma estrutura clínica, como a gente chama na psicanálise, ou seja, ela é predisponente a uma série de sintomas que incluem delírios, alucinações, fala incoerente, agitação, um descolamento da realidade, um rompimento com a realidade. Os delírios são essas construções imaginárias. As alucinações são distúrbios de percepção. É eu ver e ouvir e falar e querer me comunicar. Na esquizofrenia, por exemplo, há uma grande desorganização mental, que pode ser agravada, inclusive, pelo uso de drogas, por traumas físicos, principalmente na área da cabeça, né? Por outras doenças, como a gente já citou aqui, AIDS, DS e outras DSTs, sífilis, tuberculose. E dentre os sintomas esquizofrênicos, as mais comuns são as alucinações auditivas e visuais. Além disso, esses delírios persecutórios, delírios de grandeza, de ciúmes, perturbações da forma, do curso do pensamento. Então, a fala do esquizofrênico é uma fala incoerente, prolixa, desagregada. Seu comportamento, em geral, é inesperado, tem muita agitação psicomotora, negligência, quase sempre em relação aos cuidados pessoais, um embotamento afetivo, né? Uma rigidez muito grande e uma capacidade de isolamento, uma diminuição da iniciativa e da vontade. Pela visão espírita, o que é que a gente tem a adicionar? Essa conduta esquizofrênica apresenta essas ideias de perseguição, tirando as questões orgânicas. Isso se dá pelo fato do espírito estar carregado de culpa. E uma culpa que tem a ver com essas lembranças do inconsciente que afloram, né? E por isso ele procura se refugiar na alienação como uma forma de dar conta com todos esses pensamentos contraditórios. São problemáticas psiquiátricas, portanto, que derivam desses processos reencarnatórios mal sucedidos, como a gente fala, que ocorrem como uma espécie de tentativa de liberação desses erros, para viver de forma mais equilibrada. Mas o fato é que a esquizofrenia ainda hoje prossegue como um dos mais complexos quadros de patologia mental e se revela basicamente em 4 fases, que é a paranoide, hebefrênica, catatônica e indiferenciada. A mais comum é a paranoide, onde há uma predominância de delírios persecutórios. A hebefrênica é mais marcada por esse isolamento, embotamento afetivo, a deteriorização global do indivíduo e das suas relações. Na catatônica, o indivíduo fica paralisado, com o olhar perdido, e nessa indiferenciada podem haver características presentes em todos os outros tipos, né? E aí a gente pode abordar mais uma questão, que é a similaridade dos sintomas da esquizofrenia com a bipolaridade e como o espiritismo pode ajudar. É importante a gente esclarecer que o transtorno bipolar ou maníaco-depressivo não é uma psicose, é um transtorno de humor. E a esquizofrenia é uma psicose. Então, de uma forma resumida, num quadro esquizofrênico, o ser tem distorções da realidade, alucinações e delírios, como a gente falou, e isso geralmente perdura de meses até anos. Em geral, o esquizofrênico vai precisar conviver com aquela doença até o fim da vida. O transtorno maníaco-depressivo ou bipolar tem basicamente 2 fases, a eufórica, a maníaca e a depressiva. A eufórica nem sempre é uma alegria completa. A eufórica geralmente tem episódios de insônia, de muita agressividade, enfim, é uma instabilidade afetiva que dura dias, né?
Pode durar algumas horas, mas o mais comum é que dure dias ou semanas em certas fases. E nos casos mais graves, em especial em pacientes bipolares nessa fase maníaca, alguns sintomas realmente podem se assemelhar ao da esquizofrenia paranoide, como sensação de grandiosidade, delírio, alucinação também, grande agitação psicomotora. E há um outro transtorno, inclusive, que também é parecido com a esquizofrenia, que é o transtorno esquizoafetivo, que é um transtorno de personalidade que mistura sintomas do bipolar e do esquizofrênico, né? E como que o espiritismo pode ajudar? Através da proposta da educação moral, que é a gênese do tratamento para tudo isso que a gente está conversando aqui. A evangelização, a técnica fluidoterápica pelos passes, as irradiações magnéticas. Mas aí a gente para e pensa. O esquizofrênico em crise vai parar para assistir uma palestra espírita, para participar de um grupo de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, um grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos, como que ele pode ser beneficiado? Se ele não tiver a organização mínima do seu ambiente psi para absorver aqueles conhecimentos. É por isso que a gente está falando de técnicas fluidoterápicas e magnéticas, junto com, logicamente, né, a medicação psiquiátrica e o tratamento médico. Tudo ajuda. Quando esse indivíduo estiver um pouco mais normalizado, equalizado, ele pode começar a absorver e a se permear de um modo melhor sobre esses benefícios dos tratamentos oferecidos, por exemplo, pela Casa Espírita, para que, digamos assim, tome maior autonomia da sua existência e perceba a importância dessa renovação moral para o enfrentamento da sua enfermidade. Então, considerando a gravidade do caso, é sempre indispensável esse atendimento médico simultâneo, de forma também que haja recuperação orgânica, porque num transtorno grave como esse, principalmente prolongado, meses e anos, o ser terá uma necessidade de equilíbrio de neurotransmissores, de hormônios, né, do aparato neurofísico. E, além dessa questão, tem a questão energética. Ele é sempre portador de fluidos, vibrações perniciosas que acabam enfermando também o conjunto fisiológico, né? E o espiritismo ajuda, inclusive, reequilibrando isso. Por quê? Porque nos faz recordar que o espírito é o agente da vida inteligente. Então, nele se encontram as raízes de todas as ocorrências que têm lugar durante a sua vilegiatura carnal. Em 1933, um eminente psiquiatra americano também, chamado Dr. Seikel, ele apresentou alguns resultados de tratamento da esquizofrenia utilizando convulsoterapia, e que hoje são utilizadas para uma série de doenças neurológicas e psiquiátricas, conhecidas como estimulação elétrica e magnética transcraniana. É importante a gente dizer também que é possível que o paciente desenvolva ainda outras doenças em função da esquizofrenia. Após um surto psicótico, podem surgir quadros depressivos, manifestação de adicções, de dependências, principalmente químicas, episódios de ansiedade. A esquizofrenia é um dos fatores de risco para o comportamento suicida, já que nós estamos no Setembro Amarelo, é sempre importante lembrar isso. E, em nenhum caso, um paciente esquizofrênico pode ficar sem o tratamento medicamentoso, porque, do contrário, provavelmente haverão outros surtos psicóticos e a doença vai progredir, né? Ele não é o único tratamento a ser realizado, mas é essencial, principalmente ao lado dessa terapia mais profunda do espírito, como a gente tem defendido. E aí a gente pode introduzir outra pergunta, como realizar o diagnóstico diferencial entre mediunidade e esquizofrenia, né? Principalmente no eclodir da mediunidade, que a gente sabe que em geral não é um momento tranquilo, é um momento que o médium passa por dificuldades e nem todo mundo entende o que está acontecendo, né? E para isso eu quero compartilhar um estudo com vocês que vai nortear muito bem essas nossas reflexões. É um estudo de um médico chamado Duran Hughes, da Califórnia, que ele estudou mediunidade e psicopatologia.
as diferenças entre os transes mediúnicos e a desordem de personalidade múltipla. Ele não estudou o diagnóstico diferencial entre mediunidade e esquizofrenia, mas entre mediunidade e transtorno de personalidade múltipla. O que ele descobriu é que, para portadores de desordens de personalidade múltipla, essa dissociação com a consciência é compulsiva. E para os médiuns de transe, essa experiência dissociativa é acompanhada com uma sensação de que eu tenho certo controle da realidade. Ou seja, mesmo que seja um médium puramente mecânico, em algum momento ele aqueceu ou se deu conta daquela comunicação. Num paciente com personalidade múltipla ou esquizofrênico, não há qualquer tipo de controle ou de ideia sobre o que está acontecendo. Então, isso é importante. Tem um outro estudo do NEPER, Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, ligado à USP, a Universidade de São Paulo, que foi criado por conta da Associação de Psiquiatria Americana, de incluir essa problemática espiritual, dita assim, dentro do rol das pesquisas psiquiátricas, ou seja, exercício mediúnico. O NEPER, ele enfatiza o estudo dessas questões religiosas e espirituais com o enfoque científico da psiquiatria. Então, o que o NEPER descobriu é que no exercício da mediunidade, o indivíduo não se constrange com a experiência vivida, esses transes não geram incapacidade social ou ocupacional, a experiência em geral tem curta duração ou uma duração definida, há um discernimento em relação à experiência, sabe-se aproximadamente, a depender do discernimento da pessoa, do conhecimento que ela tem, o que aconteceu. Há uma compatibilidade com a convicção religiosa da pessoa. Em geral, há ausência de comorbidades psiquiátricas, há certo controle sobre a experiência, e essa experiência, no mais das vezes, é considerada pelo paciente, digamos assim, como positiva, que lhe promove crescimento pessoal ou auxílio a outrem. Então, isso é bem diferente de um surto psicótico. Então, o diagnóstico diferencial, ele é complexo. Ele precisa de um acompanhamento prolongado, de no mínimo 6 meses, para observar o paciente na sua singularidade. E o tratamento conjunto também é importante da gente cogitar as duas hipóteses. E aqui a gente consegue inserir mais uma pergunta. Sabemos que a mediunidade não é a causa do sofrimento. Como utilizar para ajudar? Bom, primeiro a gente precisa ressaltar que essas características bem destacadas que a gente falou, características e qualidades positivas no exercício mediúnico, quase sempre não são comuns no seu início. É mais comum que o médium, na eclosão da faculdade, venha se perturbar um pouco, apresentando, eventualmente, algumas falas carentes de sentido, desconexas, lembrando episódios de loucura. Ou que, a partir de um surto psicótico, o paciente esquizofrênico passe a ter perturbações espirituais que também possam se assemelhar a comunicações desorganizadas e sem muito nexo. E essa perturbação pode ser de origem puramente espiritual, mas isso não significa dizer que não hajam casos, inclusive de médiuns esquizofrênicos, ou com outros transtornos psicológicos ou psiquiátricos a serem tratados antes do exercício mais seguro da mediunidade. Então, o que a gente está falando? De casos mistos. E como é que a gente vai exercer a mediunidade com um paciente esquizofrênico? Precisa tratar primeiro do transtorno. Por isso, é importante investigar as causas em toda e qualquer hipótese e lembrar sempre que a educação moral, através do Evangelho de Jesus, auxilia e é a terapêutica mais recomendada sempre. Então, para que o indivíduo inicie sua prática mediúnica, ele precisa estar com seu aparelho neuronal, fisiológico, equilibrado, psicológico, harmonizado. E isso inclui suas capacidades neuropsicológicas também. Outra questão é que, como a gente disse antes, alguns transes obsessivos podem simular a sintomatologia de uma esquizofrenia, que torna o diagnóstico diferencial sutil.
Tem um psiquiatra que é espírita, Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, de Minas Gerais, que ele escreve um livro chamado Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, e que ele vai dizer: temos observado que inúmeras internações em hospitais psiquiátricos se dão por uma falta de conhecimento dos aspectos mediúnicos e obsessivos, tratando por meio da psiquiatria pacientes que não são doentes mentais. Mas também observamos pacientes mentais com patologias claras e definidas sendo tratados como médiums, o que provoca resultados insatisfatórios dos dois lados, porque eu aplico uma terapêutica que não é adequada às causas, diminuindo a oportunidade de mais cedo buscarem e terem ajuda efetiva de profissionais da área. E eu quero citar também mais um estudo do Dr. Nubor Orlando Facuri, também de São Paulo. Ele é formado em medicina, com ênfase em neurologia e neurocirurgia, trabalhou mais de 30 anos na Unicamp, hoje é diretor do Instituto do Cérebro de Campinas, é conhecido no meio espírita como pesquisador e expositor espírita, e ele estruturou um conhecimento que se chama neurofisiologia da mediunidade. É importante a gente entender esse processo também para poder diferenciar uma coisa da outra. Ele vai explicar que os processos mentais são sempre a expressão do espírito com repercussões na estrutura física cerebral. Os espíritos desencarnados coparticipam das funções cerebrais dos médiuns, de acordo com os recursos da sua fisiologia cerebral. Então, utiliza esse aparelho físico. O processo mediúnico sempre vai transcorrer em parceria com a assimilação de ideias do espírito comunicante e a participação cognitiva do médium. E isso se dá através da glândula pineal. E o restante do cérebro, né, não há uma relação direta, uma conexão direta da pineal com o restante do cérebro. A ação da pineal no cérebro se faz através de repercussões químicas. E como a gente já viu, inclusive, na obra Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, a pineal é esse grande núcleo gerador de irradiação luminosa, sensível à radiação eletromagnética, e a ação direta mediúnica se dá especificamente sobre a pineal. Citando essa obra Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, nós temos que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a glândula pineal desempenha sempre o papel mais importante. Através das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica esse poder de emissão e recepção dos raios peculiares do mundo espiritual. Então, é a glândula da vida mental. E através dela, que produz certos hormônios psíquicos, é que se manifesta essa comunicação. Só que pense na dificuldade de alguém que tenha essa predisposição orgânica da faculdade medianímica e tem uma mediunidade mal conduzida ou que não quer dirigi-la para o bem. Temos desdobramentos negativos disso. Na obra Tormentos da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai narrar uma história no Sanatório Esperança, descrevendo legiões de alienados mentais que se agrediam uns aos outros, justamente por terem recebido o patrimônio da mediunidade, iluminada pelas lições libertadoras do Espiritismo, mas preferiram enveredar na irresponsabilidade, se utilizando da faculdade para o deleite de si mesmos. Mediunidade mal exercida gerando loucura. Então, a coisa é profunda. Veja como a questão do aspecto moral é tão importante. O próprio espírito André Luiz, na obra Missionários da Luz, Desenvolvimento Mediúnico, vai lembrar. Mediunidade construtiva é língua de fogo do Espírito Santo. Então, a gente precisa se acostumar com aquilo que Chico, né, nos demonstrou tudo bem, Gevaldo também, do sacrifício pessoal, da boa vontade, do trabalho e do esforço próprio, para que a gente possa aproveitar, né, essa oportunidade iluminativa para o nosso próprio crescimento e para o crescimento dos outros. Então, gente, é mais ou menos isso.
Se tiverem, né, mais alguma questão ou comentário, por favor, fiquem à vontade e muito obrigada.